Povo, retomando então só o surrealismo, só para a gente lembrar, nós falamos então de toda uma base teórica do Freud, que vai dar sustentação para que o Salvador Dalí então faça o trabalho dele. Principalmente, o que a gente não pode esquecer quando a gente fala de surrealismo é o inconsciente, certo? Então nós vimos já, nós já vimos a persistência da memória e paramos no próximo. No próximo, Deus é mais. Mais uma? Para aqui, nós vimos o toureiro, vimos o touro, o toureiro também nós conseguimos ver. Muito bem, só para fechar então, calma. Só para a gente poder fechar aqui o raciocínio dentro do surrealismo e entender por que o Salvador Dalí é o máximo, tá? Quando eu falo máximo, gente, é porque assim, quando a gente pensa na questão do inconsciente do Salvador Dalí, de todo esse trabalho muito doido que ele fazia e que infelizmente era a base de droga, que a gente já viu que não era a melhor maneira, né, de se fazer, de chegar até esse inconsciente, a gente pensa que ele era muito desequilibrado, muito doido. Sim, era, tá? Mas o trabalho dele era genial, porque o que vocês estão vendo aqui, ó, parece que ele usou efeitos do computador, não parece? Pois é, mas ele não usa, tá? Isso aqui é pura e simplesmente tela, pincel e tinta a óleo, por incrível que pareça, tá? Por que eu falo por incrível que pareça? Porque a tinta acrílica você tem um domínio melhor, se bem que ela seca mais rápido, né? A tinta a óleo você tem que ter você tem que ter poder para trabalhar com a tinta a óleo. Quem já mexeu alguma coisa, alguma vez com isso, sabe do que eu estou falando, tá? É muito complicada a tinta a óleo e é assim que ele trabalha, tá? Então não tem uso do computador, não tem nada disso, que às vezes a gente fica olhando para isso, as sombras, a maneira como a imagem né, colocada aqui da Vênus de Milo, dá essa sensação de que ele jogou a imagem e trabalhou isso no computador, tá? Mas não era, tá? É trabalho braçal mesmo. Por isso também que ele é genial, porque a técnica dele é perfeita. Não tem um traço fora do lugar. Tudo bem? Fechamos então o surrealismo e vamos para outra vanguarda, tá? Continuando, a gente vai agora para o dadaísmo. Então vamos lá. Deixa eu explicar o dadaísmo para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou começar isso. Bom, eu vou tentar trazer mais para o concreto, tá? Pensem no seguinte, uma pessoa que sofre de uma doença muito séria, tá? A primeira coisa que ela faz é recorrer à questão da ciência, certo? Então, eu vou fazer de conta, tá? Alguém está com câncer, não é? Já foi diagnosticado, então qual que é a primeira coisa a se fazer? Tem que fazer quimioterapia, radioterapia, ou medicação, ou a cirurgia. Lindo, tá? Então, tem todo esse processo científico. Muito bem. Se mesmo, depois desse processo científico, a doença volta ou ela não sara, é uma tendência do ser humano a se apegar à questão religiosa, tá? É uma tendência, gente. Não tem certo nem errado. É ser humano, tudo bem? O que acontece então? No caso aqui do dadaísmo, reparem a data, 1916 a 22. 16, eu já tenho a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa em 14, lembram? Vocês mesmos disseram para mim, tá? E aí o que vai acontecer? Eu estou nesse momento de guerra, e eu percebo que nada resolveu a situação, nada fez com que esse ser humano não entrasse em guerra. Conseguem perceber? Então é como se eu tivesse uma doença, como se a guerra fosse uma doença, tá? Vou ligar as duas ideias agora, tá? Então como se a guerra fosse uma doença e eu tentei resolver isso pela ciência, mas eu não consegui. Depois eu tentei buscar religião, também não consegui. Então a descrença da pessoa, do ser humano, em relação a outro ser humano é muito grande. Conseguem entender isso? Porque a gente pensa assim, como é que eu, ser humano, posso destruir um outro ser humano? Como que isso pode acontecer? Como eu posso aniquilar o outro? Entendem? Então, os artistas aqui vão olhar para esse ser humano e vão ver que ele não tem mais nada internamente. Porque se ele tivesse, gente, raciocina comigo, o que ele ia fazer? Se eu tenho tem algo aqui dentro, tem uma humanidade aqui dentro, e eu percebo isso em você, eu não vou te destruir, porque nós somos iguais. Vocês conseguem entender isso? Lógico que eu tenho que ter esse processo de empatia, eu tenho que querer me assemelhar a você. E não adianta a gente negar, se a gente for retirar tudo, tira aí cor de pele, cor de cabelo, sexo, né, gênero, feminino e masculino, o que nos sobra? A humanidade, né? Somos todos seres humanos aqui.
Ou alguém é cachorro, vegetal. Não, né? Vai que de repente, né? A pessoa tipo, digievoluiu, né? Não sei, né? Essas coisas meio Pokémon, esse mundo meio doido, né? Não, tá todo mundo, alguém é mutante, mesmo assim tem uma coisa de DNA ainda, né? Humano. Então percebam, se eu, eu já falei que eu queria ser mutante, né? Tá? Eu queria ser a Jean Grey. Imagina que tudo. Volta, tá? Mas eu sou eu, você é você e somos todos seres humanos. Os artistas vão olhar para isso e vão falar assim, não é possível que um ser humano maltrate um outro dessa maneira. Provoque, né, a destruição do outro. E aí eles vão tentar interagir com isso, tá? De que maneira? Pensem no seguinte, meus amores, é cruel o que eu vou falar. Mas assim, o dadaísmo não é todo mundo que entende. Por quê? Porque eles são extremamente críticos. Tá? E a criticidade, a ironia é um recurso extremamente elevado. Eu não sei se a professora de redação de vocês fala isso. Tá? A ironia é um recurso extremamente importante e interessante, principalmente na escrita. Mas você tem que ter o domínio. Né? Você não alcança, né, a ironia no texto de um dia para o outro, tem que exercitar. Porque ela pode simplesmente passar desapercebida. Certo? Então eu vou mostrar essa questão da ironia que os dadaístas vão usar na imagem aqui. Tá? O grande representante, por favor, é o Marcel Duchamp. Então ele faz isso, roda de bicicleta. Eu, como não tenho essa percepção e não entendo exatamente o que eles querem dizer, eles fazem uma coisa assim. Ó, o que eu vou fazer agora é mentira, tá? É mentira. Eu vou mentir agora descaradamente. Por favor, não acreditem. Tá? Tô falando sério. É mentira, tá? Vamos fazer de conta que eu me acho, porque eu não me acho. Lógico que eu me acho, assim como vocês também se acham. Gente, todo mundo que está aqui dentro acredita que se vocês morrerem amanhã, o mundo vai parar. E eu tenho uma triste notícia, não vai. Tá? Sabe o que vai acontecer se eu ou vocês morrerem amanhã? Como diz, né, o Álvaro de Azevedo, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Tá? Lindo. Sua mãe é irmã, né? Então vamos ficar por aí mesmo, tá? Ó, sua irmã ia adorar o seu irmão, porque daí ele ia ser filho único e o quarto ia ser só dele. O pai ia falar assim, putz, mensalidade a menos para pagar. A mãe, tadinho do meu filho. Tá? Acabou. O vestibular ia acontecer normal. Tá? O que a Madre Teresa ia... Madre Teresa não, Irmã Dulce vai estrear no cinema do mesmo jeito. Tá? A vida vai seguir. Tá? Então, mas a gente não quer crer nisso, porque o ser humano se acha, não se acha? Então vamos lá, pegando esse ser humano que se acha, né, poderosa, prepara que agora é show das poderosas, certo? Eu vou olhar para isso. Bora olhar para isso e eu tô lá no museu, na galeria com vocês, poderosa, e aí eu vou dizer assim, gente, olha como o Duchamp é genial. Tô mentindo, tá? Pelo amor de Deus. Olha o que ele faz com essa roda. Ele pega então a roda para simbolizar, na verdade, a metáfora, gente. Metáfora de quê? Fala pra mim, da vida, porque a vida é um ciclo, sim ou não? Você nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Ciclo da vida, não é? E gira, que genial, porque um dia você tá lá em cima, tá tudo bem, não é? Outro dia você não tá lá na merda, lá embaixo? Gente, o Duchamp é genial. Duchamp é tudo. Certo? Aí vocês vão falar assim, professora, mas e o banco, né? Não podia estar só a roda, e o banco? Aí eu digo assim, aí é que está o ponto máximo da obra. Certo? O que ele faz? Ele prega o ciclo da vida no banquinho. O que ele está querendo dizer para a gente? Que nós somos condenados a esse ciclo. Mesmo se nós não quisermos, nós estamos fixados, nós estamos presos a isso porque somos seres humanos. Não é genial? Duchamp, você é o máximo. Certo? Estou mentindo. Tá? Estou mentindo. Estou indo nessa onda do cara que se achou e por isso ele achou que poderia acabar com a outra comunidade e aí eu tenho a guerra, tudo bem? Agora, traz para a realidade, o que é isto? O que é isso? Uma roda que não serve para nada porque está presa. Certo? E um banquinho também não serve para nada porque a única coisa para qual ele serve, que é você sentar, tem uma roda em cima. Dá para você sentar aí? Não pense coisas horríveis, tá, gente? Por favor. Não dá para você sentar aqui. Consegue entender? Então, resumindo, na verdade, verdadeira e real, isso aqui é o quê? Nada.
Sim? Então pega esse raciocínio. O que você está vendo é nada, certo? Aí vamos para a teoria da arte. A arte é um reflexo do quê? Do ser humano, certo? Se a arte é um reflexo do ser humano, isto aqui é nada, eu sou o quê? Feito raciocínio? Deu para entender a ironia ou não? Certo? É dessa maneira que os dadaístas vão propor. Ó, você é isto. Tá? Então, lógico que muita gente não vai achar que é nada. Né? Que é uma porcaria que você pode jogar fora, ou se você quiser fazer na tua casa, fica à vontade. Tá? Não é isso que as pessoas vão pensar, mas é isso que eles querem dizer pra gente. Conseguem compreender? E aí tem uma outra obra que é ótima, aperta lá. A fonte. É a mesma ideia, tá? Reparem que isso aqui, na verdade, é um mictório antigo. Tá? Essa parte aqui ó, é pregada na parede, e aí aqui pra fora vem essa parte. E só os meninos é que podem usar esse tipo de coisa, tá? Porque a mulher não tem como, né? Pra fazer xixi em pé. Tá? Porque isso fica nessa altura, então fica assim, ó. Tá? É como se fosse essa parte, tá vendo aqui os dois buraquinhos? Tá? Então fica preso, tá? E aí essa parte aqui, ele vem aqui pra fora, ó. Tá? Daí os meninos, tchan, né? Certo? Mulher, só se ela tivesse uma coisa meio lagartixa, né? Pra colar ali pra poder fazer, senão não tem como. Beleza? Então, é um mictório, na verdade, porque a gente chama mictório porque isso é antigo, é uma patente antiga masculina, tudo bem? Que tinha normalmente em lugares públicos. Essa é individual, tinha umas coletivas que eram grandes, né? Como se fosse uma grande pia, assim, tá? É isso. Aí você vai falar assim, hã? Aí ele coloca um nome irônico, que é pra você ficar pensando, a fonte, né? Gente, fonte de quê? Esse aqui onde o cara faz xixi? O que é o xixi? Biologicamente falando. Excremento, é o resto, não é? Tudo foi aproveitado, tudo que podia ser aproveitado pelo nosso corpo foi aproveitado. E o que sobra? Xixi. Certo? Consegue entender? Aí ele coloca fonte. Né? Ou seja, não é fonte que, né? De nada, na verdade, tá? Porque isso também não sai nada, né? Não sai nada de lá para cá, tá? Conseguem compreender a ironia? É a mesma maneira, tá? Então, é só para vocês poderem compreender que os dadaístas são extremamente críticos e é importante, quando vocês virem qualquer coisa dadaísmo, presta bem atenção, porque às vezes as pessoas interpretam completamente errado, tá? Teve uma professora do ensino fundamental, não foi aqui, nem nesta cidade, por favor, em outro lugar que eu já dei aula, interpretou isso com as crianças como se fosse a fonte de vida. Porque, segundo ela, aqui os caras fazem xixi. Xixi, pênis, pênis, espermatozoide, espermatozoide, óvulo, óvulo gera vida. Ela fez esse caminho, tá? Com as crianças. E aí ela tinha pedido para as crianças trazerem fotos de quando a mãe estava grávida, ou deles criança, para montar um mural. Tá, eu fiquei imaginando passar pelo mural, aquilo na parede, ia ter um choque, né? Aí conversei com ela, não que eu saiba tudo, tá, gente? Não é isso, tá? Mas é o que eu digo sempre, a universidade, ela te dá, né, referências, ela te obriga a estudar, tá? E no caso da professora, como é professora fundamental, se faz pedagogia, tá? E ou letras, né? Mas normalmente para trabalhar com fundamental é pedagogia. Não que os professores, que as pessoas que fazem pedagogia não conheçam artes, mas não estudam com a mesma profundidade quem faz artes visuais. Conseguem compreender? Tá? Não estou menosprezando jamais, tanto que, né, eu estou no chão, estou no lixo quando penso em como alfabetizar alguém e tudo mais. Comparado com uma professora de pedagogia, ela tira isso de letra, tá? Eu vou ficar me matando tentando descobrir o que eu faço com a criatura para ela aprender. Enquanto a professora de pedagogia, não é, ela faz isso tranquilamente. São habilidades que a universidade te dá num curso ou no outro. Só isso, tá? Aí a gente conversou, ela ia retomar com os alunos e a vida segue. Fechou? Adoro dadaísmo, mas conseguem compreender porque ele é meio dificinho, né? Porque as pessoas têm que olhar para isso e têm que realmente conhecer alguma coisa, senão não vai. Beleza?
Música